Só Deus para me tirar da memorial quando for tão bom. Mas queria agradecer a presença de todos. E hoje eu tenho o orgulho e o prazer de trazer o Sérgio. Sérgio me pastoreou na memorial, me discipulou na memorial, me conduziu a descobrir o meu chamado. E hoje tenho certeza que vai nos abençoar com a palavra de Deus. Ele é pastor de jovens lá na de Niterói e tem abençoado muita gente lá. Estive há pouco tempo lá, galera muito legal, gosta muito dele, tenho certeza que Deus tem usado ele lá para usar ele. Deus, obrigado porque a tua palavra é viva, é eficaz e apesar de homens imperfeitos como somos, ela, quando pronunciada através do teu Espírito, ela pode transformar o nosso coração. Eu peço que seja assim nessa noite, através do Sérgio, que a tua palavra possa atuar poderosamente na nossa vida e que a gente possa sair daqui sabendo que o Senhor tem planos para a gente, Pai. É assim que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Boa noite. Que legal. Muito bom. Eu não preciso nem pedir para você ficar aí, você já foi. Fica aí mesmo. Por você. Deus te chama o coração para falar para você. É óbvio que vai abençoar todos nós, porque abençoou muito. Quer lembrar algumas coisas que dizem respeito ao ministério, ao reino de Deus. Eu confesso que eu lembro do primeiro casamento que eu fiz lá na igreja, eu falei com a Simone, aliás, minha esposa Simone está ali atrás, para quem não conhece, os irmãos aqui de Santa Teresa, e outra metade da igreja já conhece, né? A gente caminhou junto lá, cerca de 4 anos, a Simone está ali atrás, a gente fica perto do meu. Porque é a mulher mais bonita deste universo, certamente se houvesse vida em outros planetas, é óbvio que não há, mas se houvesse, também não teria nem graça de contar com ela, né, amor? E hoje, quando eu preguei São Gonçalo, ela ficou de pé por conta própria. Assim, já vai me apresentar, deixa eu só ficar de pé para o pessoal ver minha beleza. Não, eu acho que é criança. Mas eu lembro de citei a Simone, porque eu lembro do primeiro casamento que eu fiz na primeira igreja batista de Niterói. Aliás, eu trago um abraço para o pastor Zé Laurindo, ao pastor Marcelo e a todos aqui de Santa Teresa, e extensivo ao pastor Valdemar e a galera da memorial. Amém? Olhando para ele, olhando para ele. Eu lembro do primeiro casamento que eu fiz, eu passei mal. Passei muito mal, suava frio, estava gelado, mas eu suava frio, tremia igual verde. Mas Deus usou. Eu lembro que o primeiro sepultamento que eu fiz, uma pessoa que eu nem conhecia. E o nome da irmã era Orquidécia. Eu chamei a mulher de Orquidéia. Aí o pessoal. Aí chegou um irmão falando, pastor, não está errado. Gente, tem coisas do ministério que são baratas. Só você experimentando para passar por isso. E acho que uma das mais gratificantes para a vida do pastor, uma das coisas mais gratificantes, com certeza, é quando você vê um discípulo seu caminhando sozinho, caminhando com Cristo, crescendo, dando frutos. Isso é muito bacana e para mim é um privilégio estar aqui compartilhando com o pastor André, novela colega, novíssimo, a mensagem dessa noite, que é para você. No momento que fui conciliado na Igreja Memorial da Tijuca, nossa igreja, o pastor Zé Laurindo, que era o pastor que me convidava para o ministério, pregou na minha ordenação. E à medida que a mensagem era extensiva a todos, ele se dirigiu a mim. Eu aprendi com ele a fazer isso. Então por isso que eu te pedi que saia de lá de trás, sentar aqui, eu quero falar com você. E é óbvio que essa é a palavra de Deus, ela vai falar aos nossos corações, mas diretamente para você. Eu ainda me lembro quando, chegando na memorial, eu e Simone, no finalzinho de 2007, e efetivamente a partir de janeiro de 2008, nós chegamos lá como peixes fora d'água, literalmente. Normal, igreja nova, igreja média, você consegue conhecer todo mundo, logo o grupo começou a nos abraçar, a gente começou a se conhecer, eu com Simone, Simone cantava lá com a Gilza, né? Logo me encaixou, e eu, seminarista, fiquei sentado no banco e queria aprender. Deus falou muito comigo naquele tempo. Ele falou que eu tinha que rever muitos conceitos. Entre eles,
conceitos que eu só gostava de trabalhar com jovens. E Deus quebrou esse conceito quando eu fui dar aula apenas para os adolescentes. E pouco tempo depois, a própria liderança dos adolescentes convidou a minha Simone e outro casal muito amigo, muito abençoado, a Olga Vale, para assumirmos então o ministério. Foi muito bacana porque eu quebrei o conceito, eu só gostava de trabalhar com jovens. Aí Deus me levou para trabalhar lá com adolescentes e jovens, o desafio dobrado. Mas foi através desse momento, desse paradigma que Deus quebrou, que eu conheci o André. Eu faço questão de citar isso nesse primeiro momento para vocês entenderem como eu me sinto. Porque então, seminarista, comecei a aprender mais da palavra e colocar a palavra em prática. E eu falei, bom, eu já estou um pouco maduro, né? A casca está caindo. Eu preciso fazer discípulos, porque é isso que Cristo nos infligiu em Mateus 28. Eu preciso fazer discípulos. E fazer discípulos não é só evangelizar e ganhar pessoas para Cristo. Às vezes há pessoas dentro da casa do Pai que precisam de uma ajuda, de orientação, de aconselhamento. Não estão necessariamente perdidas, mas estão sem rumo. E foi quando eu conheci o André. O André, então, presidente da União de Adolescentes. Eu falei, rapaz, você tem muito potencial. A gente precisa conversar. E aí, meus dotes culinários, chamei o André para almoçar em casa, fiz um macarrão em gala trouxa, fiz um franguinho na chapa. Eu falei, esse frango aí tem uns temperos importados, tem nada. Quer dar um salzinho, um negocinho. E aí, passou a tarde comigo, conversando, eu estava de férias, conversando a tarde inteira. E falei, cara, a gente vai caminhar junto, porque Deus tem uma grande obra na tua vida. Você tem potencial, muito potencial. Vem de uma família super abençoada, uma família referencial. Mas isso não te credibiliza se você não tiver Cristo no coração. O André então já tinha feito a decisão dele, quando ele citou lá no concílio, a mensagem do pastor Valdemar, que foi seu pastor nesse tempo também. E hoje nós conseguimos entender, você e eu, e todos nós entendemos como Deus faz essas coisas. Dali fui eu conciliado no ministério, o André foi para o seminário, encaminhado pela Igreja Memorial, orientado pelos pastores que estavam lá à época, de certa maneira por mim, e fomos caminhando juntos. Eu saí, fui para Niterói, mas mesmo de longe a gente não tinha contato. Eu me sinto, nesse momento, literalmente, como um cara que escreveu essa carta para o seu filho na frente. Eu me sinto como Paulo a Timóteo. Por isso que eu fiz esse preâmbulo, essa abertura toda. Você entender a minha posição. Eu espero que você consiga chegar lá. Minha oração é nesse sentido. Que seja em breve você, Paulo, investindo em um título ou um Timóteo, e tendo o prazer e o privilégio de falar para ele do ministério, que é uma bênção. Muito bom. Então, abra comigo, André e demais irmãos e amigos, primeiro a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, é o primeiro dos versículos que nós leremos esta noite. Serei muito breve, muito conciso, em que pese os conselhos que eu darei ao André e, obviamente, a todos nós. Paulo escreve a Tito e a Timóteo, mas especificamente a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Esse é o primeiro versículo que leremos nessa noite. Diz assim, a minha versão Almeida, século 21. Esta palavra é digna de crédito. Se alguém almeja ser bispo, deseja algo excelente. Senhor, tua palavra nos abençoe nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Paulo, quando escreve essa carta, ele escreve 3 cartas pastorais a 2 filhos na frente. Timóteo, essa e a segunda carta, a carta da prisão, e a Tito. Ele escreve para 2 jovens pastores, um que está em Creta, que é Tito, e Timóteo, na cidade de Éfeso, uma cidade muito complicada, com muita influência grega, muita influência daquela cultura libertina, daquela cultura pagã, e ele escreve para esses 2 jovens com algumas palavras de exortação, são palavras de direcionamento. A gente pensa em exortação como alguma coisa ruim, chata. Vou te exortar, irmão. Parece que o cara vem com um cajado para dar no teu tempo. Não, não é isso. Exortação é direcionamento. Então, quando Paulo escreve, por exemplo, a Timóteo, algumas frases muito interessantes, ele diz assim: peraí, deixa eu pegar esse negócio de tecnologia, um barato, então eu tenho que ficar em pé, eu tenho que estar de meio, tá? Obrigado. Agora vai. Glória a Deus por isso. Vamos lá. Ele fala umas frases tipo assim: combata o bom combate. Os verbos no grego estão sempre no tempo verbal imperativo, aquele que no português significa a mesma coisa, que são como se fosse uma ordem. Então, combate o bom combate, exercite-se na piedade, fortifique-se na graça, pregue a palavra, seja moderado. Entre outros tantos termos
E Paulo usa a Timóteo e a Tito, sempre nesse tom de direcionamento, de exortação para o cuidado que os ambos deveriam ter. Porque isso era vital e fundamental para os seus ministérios, para aquilo que Deus os havia chamado e os capacitaria. E eu fiz alguns arranjos em cima desses textos, apenas 8 conselhos, poderia dar muito mais, mas eu quero dar 8 breves conselhos, parece 8 para falar para caramba, não. 8 breves conselhos que Paulo dá a Tito e a Timóteo, especificamente a Timóteo, para um ministério bem sucedido. E quando eu digo bem sucedido, não é um ministério de carrão, não é um ministério de conta bancária gorda, pelo contrário, é um ministério de almas discipuladas, ideias para Cristo, gente que ama o Senhor e ama andar contigo. Bill Hybels, um grande escritor americano, pastor de uma grande igreja, ele usa uma seguinte frase que é até um modelo de inspiração para a minha vida. Quanto mais uma pessoa se parece com Cristo, mais as outras pessoas querem segui-la. E não segui-la porque ele é o cara, ele tem as palavras de vida eterna, não, é porque ele se parece com Cristo. E ele nos lembra, essa frase de Bill Hybels, nos lembra, o pastor nos lembra com essa frase, que a palavra cristão do grego significa pequenos cristos, pequenos modelos de Cristo. E essa palavra tem tudo a ver. Então, quanto mais eu sou um pequeno Cristo, mais as pessoas querem ouvir o que eu tenho a dizer. Mais querem saber que Cristo é esse que muda vidas, que transforma almas, e que nos leva ao ministério, que nos sustenta no ministério, e que faz com que loucos como nós, às vezes larguemos carreiras bem-sucedidas, carreiras estabilizadas, para seguir no ministério, onde hoje há uma crise tremenda, é um negócio complicado. Mas eu quero, o primeiro conselho que eu quero te dar, é para todos nós, mas eu quero dar um conselho para você. Quando Paulo escreve a Timóteo, 1 Timóteo 5, 23, se você não quiser abrir, apenas acompanhe, são muitas as citações, eu coloquei aqui tudo por escrito e lerei. Não continue somente a beber água, tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e de suas frequentes enfermidades. Pelo conselho que Paulo dá a Timóteo, cuide da sua saúde. Cuide da sua saúde. Pastores, queridos, e aí eu transfiro essa palavra para a igreja. Pastor tem sentimento, pastor tem coração, pastor tem pulmão, pastor tem sangue nas veias. Então, pastor sofre, e muito. Sofre com as dores do ministério, sofre com as dores das ovelhas, mas sofre também com as ovelhas que vão morder quando te arranca carrapicho. E como dói. Tanto para ela, e tem carrapicho que está tão entranhado, carrapato na verdade, está tão entranhado, tão grosso, tão cheio de sangue, quando você vai tirar, que o troço estoura, sai sangue na tua telada, mas dói na ovelha. E a ovelha morre, gente. Só que tem uma coisa, essa mordida às vezes ela é saudável para a ovelha. Não é na gente, mas é saudável para ela. Só que tem uma coisa, né? Nós precisamos, antes de mais nada, no lugar de dedicação que nós temos às ovelhas, cuidar da nossa saúde. Porque não adianta a gente viver dentro da igreja e a saúde não vai para o mesmo lugar, ela vai para outro lugar, não fica para mim. É preciso que você cuide da sua saúde, você se esmere em manter a sua saúde em dia, faça os exames. Eu sei que você é um menino novo, mas um dia você terá a idade. Um dia você chega lá, terá poucos cabelos como eu, sabe? Mas um dia a idade chega. E você vai precisar estar com a sua saúde em dia. Sei que você trabalha com educação física. Mas continua cuidando da sua saúde. Você cuida da saúde das ovelhas, se você não cuidar da sua, as ovelhas continuam, a igreja continua, mas a gente passa. Diz um pastor amigo meu que diz assim, a gente precisa viver intensamente a obra de Deus. Ele nos chamou para isso. A gente não precisa morrer para a igreja. Já teve alguém que morreu. Então nunca morra para a igreja. Viva intensamente essa obra. Cuide da sua saúde. Guarde isso. Tem muito pastor, você sabe disso. Tem muito pastor que está morrendo aí, está cheio de dores. 55% dos pastores estão acima do peso, com problemas cardíacos, coronários. Eu já fui um desses aí, desses estabelecidos. Porque eu não estava cuidando da minha saúde. Aliás, eu estou passando por isso ainda. Reconstrução da minha saúde. Vamos cuide dela, cara. Não é à toa que Paulo dá esse conselho para Timóteo. Para a gente também, vamos cuidar da saúde. É porque nós somos crentes, Deus é o médico dos médicos, que a gente não vai cuidar. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. É necessário que a gente cuide bastante na nossa vida. Segundo, Paulo escreve em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. Exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. Parece contraditório, né? Calma. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque
promessa da vida presente e da vida futura. É interessante porque quando Paulo fala isso a Timóteo, parece que está um efeito contrário. Como é que eu cuido da saúde se o exercício físico não serve para nada? Na verdade serve. O problema aqui é a vida inerte, a sua cultura grega, a exploração do esporte como culto aos deuses do Olimpo, como culto à sexualidade liberada. Fora isso, o exercício físico é fundamental. Tá bom, igreja? Tá bom, galera? Vamos malhar, vamos correr, vamos jogar futebolzinho, vamos para academia, tá bom? A palavra de Paulo é para um contexto específico. Ela se aplica no que diz respeito ao culto ao corpo. Aí até lá, malhando, fica bombadão, vem a operação verão, cara, isso não é de Deus, isso não pertence ao Senhor. Tá bom? Isso depois, voltamos ao texto, porque Paulo, quando fala disso, ele fala para a gente, André, cuidado, cuide da sua vida devocional. No outro texto, em 2 Timóteo 2:1, ele diz assim: fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, de onde vem a sua força, de onde vem o seu refúgio, é da graça do Senhor. De onde vem a nossa força, o ar que respiramos, vem do Senhor. Ele cuida de nós, cuida de mim, cuida de você. Então não se esqueça de ter a vida devocional. Eu sei que na correria, você trabalha, tem as suas atividades, tem todo o compromisso com o ministério aqui da igreja, com o pastor Marcelo, mas por mais que isso, às vezes isso sufoque, separe um tempo, o tempo que você tiver com o máximo de qualidade. Lembra disso que a gente conversava? Falaram isso lá na época de adolescente. Você está sem tempo, teu pai está mandando você estudar e tem que estudar mesmo. Cadê adolescente? Não, tem que estudar mesmo. Tem que correr atrás dos estudos, fazer concurso, se aperfeiçoar. Mas sirva a Deus na igreja local. Seja excelente lá fora e excelente para o Senhor. Dá para fazer as duas coisas. Basta que a gente se discipline. Basta que a gente cuide de ter uma vida organizada. E dentro dessa organização, o máximo de tempo que você puder doar, mergulhe profundamente na vida devocional. Porque na palavra de Deus que nós tiramos a nossa meditação, é da palavra de Deus que nós tiramos as palavras de vida eterna para nós e para aqueles que precisamos alimentar. É pela palavra de Deus que nós conduzimos o rebanho do Senhor, não é nosso, aos pastos verdejantes. É por essa palavra que você e eu precisamos conhecer cada dia, meditar, manusear com espada poderosa que ela é, para abençoar a vida das pessoas. Então, cuide da sua vida devocional, ore, busque, aprofunde-se no Senhor. É como a visão de Ezequiel, do rio de águas correntes que saía de dentro do templo. Não fique no tornozelo dentro do monte, mergulhe na vida devocional. Para todos nós, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. O que eu digo para o André serve para todos nós. Mergulhemos no que há de mais profundo, a revelação da vontade, do amor de Deus que é a sua palavra. É para isso que ela existe, para nós crescermos. Um outro conselho de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 5:2, o Marcelo está acompanhando ali. E aí eu faço uma paráfrase: trate as moças como irmãs com toda a pureza. Conserve-se puro, no 5:22. E em 2 Timóteo 2:22, fuja dos desejos malignos da juventude. O terceiro conselho: cuidado com a sexualidade. Você é um rapaz bonito, abençoado. Bom, acho bonito, eu estou te dando essa moral que é tua posse. Você é um cara bem sucedido, você é um rapaz inteligente, é crente. Obviamente as pessoas vão procurar você. Vão procurar um amigo, vão procurar uma esposa, vão procurar o pastor Marcelo, a esposa dele, tantos outros, para pedir um conselho. Há um limite muito tênue que depende de nós, entre a atenção carinhosa que a ovelha precisa e a dedicação afetuosa, que por vezes é carência. Então cuide disso, fuja dessa aparência, fuja das questões apenas sexuais, meramente, mas de uma dependência que as ovelhas, especialmente as meninas, por vezes podem ter sobre nós, pelo fato de sermos pastores. Às vezes elas enxergam em nós carências afetivas, emocionais, que não têm que ser depositadas em nós, têm que ser resolvidas. Temos que ser facilitadores. E não aqueles que vão catalisar essa essência, essa deficiência, infelizmente, que assola o mundo. Hoje, pesquisas falam, que apontam uma enormidade de pessoas em depressão no mundo. Mas é muita gente, não sei nem a proporção, mas é muita gente em depressão no mundo. E é uma depressão que às vezes não se revela, leva anos para aparecer. E quando aparece, ela vem de forma profunda. E muitas vezes essa depressão, André e amigos aqui nessa noite, às vezes essa depressão é causada por traumas lá atrás. Pequenos detalhes que
que passam despercebidos na nossa vida, e que com o caminhar não são tratados, não são resolvidos, e quando entregamos a nossa vida a Cristo, ela não é um passe de mágica, não é uma cabine que você entra, que é nada bonitinho, sai, ô beleza, aleluia, como disse seu tio, não é usina de saúde, ele não é isso, não é Forte Knox, e nem usina de saúde. Ou seja, você não entra aqui, fica milionário, você não entra aqui, sua saúde fica curada, não. É óbvio que Deus nos ajuda, como eu disse, é o médico dos médicos, nos socorre, nos fortalece, mas é necessário que façamos a nossa parte. Cuidar do nosso corpo, da nossa saúde emocional, da nossa vida devocional e principalmente dos relacionamentos são fundamentais para o pastor. Então, é um alerta que Paulo dá ao seu espírito na fé, é um alerta que eu entendi e é um alerta que eu passo a você. Não se deixe de se dedicar, não é isso. Continue dedicando-se com atenção, com simpatia, com dedicação para essas ovelhas, mas saiba limitar, porque dali em diante é um terreno perigoso. Muitos, infelizmente, têm caído porque não sabem dar limites. Então, Paulo, quando diz isso para nós, para mim, para você, para todos nós, talvez nós sejamos pastores, mas nos relacionamos com pessoas e permitimos que essa linha seja transgredida. Cuidado com isso. O conselho de Paulo é um jovem pastor, mas se aplica na vida de qualquer cristão. Quarto conselho, 1 Timóteo 4,12, ele diz assim: ninguém nos despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Cuidado com o exemplo. Tenha zelo pelo exemplo. Quando Paulo escreve a Tito, eu disse que citaria Tito 2,7, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, nos domésticos da fé, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Cara, em tudo, em absolutamente tudo, nós somos vigiados. Vigiados pelo bem e pelo mal. O mundo nos mantém. Quando o autor dos Hebreus diz que nós somos vigiados por uma nuvem de pessoas, significa que tem gente nos observando o tempo inteiro. É quase um Big Brother, mas no bom sentido, é claro. As pessoas nos olham, nos observam, porque esperam de nós uma resposta para esse mundo caótico. Eu imagino, eu fiquei observando quando chegamos mais cedo, eu e Simone, as pessoas passando aqui em frente e acostumadas em Santa Teresa de olhar para dentro e saber se aqui é um bar, uma boate, olham para cá e veem um ambiente diferenciado. Mas isso é uma parede, são paredes, aliás, é um som, é um instrumento, é uma estrutura física que não vai comunicar com as pessoas. Quem comunica, André, somos nós. E não somos nós pastores, somos nós cristãos. Essa tarefa de evangelização e discipulado não cabe aos pastores. Cabe a todos os cristãos nos quais nós nos incluímos. E esse cuidado, discipulado, evangelismo, esse testemunho diário de integridade, de sabedoria, de boas palavras e seriedade que Paulo escreve a Tito e referente a Timóteo, é algo que nós do Ministério precisamos ter. Qualquer palavra que nós dizemos, uma foto inocente no Facebook, eu gosto de citar os meus exemplos. Não para glória nada disso, para dizer que acontece comigo. Então, não vou falar de uma coisa que acontece com os outros, a não ser que me autorize, mas eu falo o que aconteceu comigo. Ontem nós tivemos uma apresentação lá na igreja, um teatro bacana, a galera fez um negócio muito divertido, a gente esteve lá e a turma, coitada, inocente, pegou e postou a foto da igreja. Eles fizeram um teatro sobre a igreja perseguida na China e colocaram lá umas arminhas de madeira deles, batendo continência, lá. Eu falei, cara, tira isso agora do Facebook. Mas que isso, pastor? Você me marcou esse negócio. Daqui a pouco eu estou dizendo que eu estou incentivando a galera a andar de arma na mão. Levamos a galera naquele paintball, uma lá de Niterói. Teve um irmão da igreja muito simpático comigo, sempre foi, o cara no Superman, mas ele não entendeu que era uma brincadeira. O pessoal estava com os marcadores do paintball, brincando. E ele falou assim, pastor, você está incentivando os jovens a curtir a violência, a ideologia das armas. Irmão, você não entendeu nada. Mas a gente tem que ter esse zelo. Pensar muito bem no que vamos dizer antes de falar. Por isso que Tiago recomenda a igreja no capítulo 1, que a gente tem que ser tardio no falar, pronto para ouvir. E o pastor João Luiz falou isso ontem. Ele disse que a matemática de Deus é muito simples. Deus nos criou com 2 ouvidos e com uma boca. Significa que é realmente como o Tiago falou, é para a gente ouvir mais falar menos. Principalmente nós. Tem horas que não dá, mas quando não der, querido, procure seu pastor. Desabafa com esse homem de Deus. Ele colocou para caminhar contigo. Em última análise, procure seus familiares e seus amigos, no qual eu me incluo. Mas antes de tudo, fale com Deus. E cuide do exemplo. As nossas atitudes
tem que ser literalmente de cristão, mas de pequeno Cristo. Gente que dá exemplo, gente que dá testemunho. Eu saía de Manilha, preguei numa igreja de Manilha, e aí estava voltando para a minha casa, eu moro na Tijuca. Então, estava saindo de Manilha para casa depois do culto, abençoadíssimo, o trânsito aqui, não para. Aí passa o cara com o carro lá no acostamento. Aí adivinha que tinha adesivo no carro dele? A serviço do Rei Jesus. No acostamento. Legal, né? Dá vontade de seguir, cara. Pô, o carro é louco, dá vontade de seguir. Mas não é o certo. Porque o meu carro tem só um peixinho, não tem adesivo nenhum. Mas o meu coração pertence a Cristo, eu sei que está errado. E é sempre assim. Alguém vai te ver. Deus está te vendo, mas alguém vai te ver. Uma vez passeando lá no shopping, a gente passou lá no Plaza, uma tarde de Simone, lá em Niterói, para o shopping, passar nada para fazer, na igreja de vez em quando meio enfadonho, vamos para o shopping meio vitrine. Aí vamos lá passeando, aí a Simone, pelo amor de Deus, não pode encontrar ninguém, vão achar que está gastando dinheiro. É verdade, porque as pessoas olham para a gente o tempo inteiro, e de fato elas só passeando. Não vai que a gente encontrou tem jeito, tá? Mas a gente tem que cuidar do exemplo, porque entra aquele ditado popular, enfim, tem até alguma sabedoria, quem não deve não teme. Mas de qualquer forma nós precisamos cuidar do testemunho, por exemplo. Porque até provar que o nosso corpo não é tomado, vai à distância do Deus. 1 Timóteo 5, 1 e 2, Paulo então dá outro conselho ao seu filho na fé, Timóteo. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como irmãos e as mulheres idosas como mães. Depois ele cita em 2 Timóteo 2, 23 e 24. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos. Cuidado, tenha zelo com as suas atitudes. Cuide das pessoas da igreja, os membros, os irmãos, as irmãs, as pessoas da comunidade, como Deus quer que a gente trate. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, o único Filho por nós. O amor que Ele depositou em nossos corações tem que ser o mesmo que a gente manifesta. Isso é uma regra de ouro para todos os cristãos, e ainda mais para nós. Porque não tem ovelha ruim nem ovelha difícil. Eu te falo isso. Venha pastor que sabe pastorear. Tem muito disso. Então a gente tem que ter cuidado com as nossas atitudes, cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor, temos que ter um amor dobrado. Se tiver que dar outra face, dá. Eu digo para você, é difícil pra caramba. É muito difícil. Mas tem que ser feito. Tem que ser feito. Precisa ser feito. Nós não podemos discutir com as pessoas em coisas vãs, temos que ganhá-las pelo amor. Não temos que provar que somos certos. A palavra de Deus tem que prevalecer. Então, se você precisar exortar, direcionar alguém, direcione pela palavra, nunca pelo que você acha. Porque às vezes uma atitude minha, sua, nossa, pode soar muito mal com o povo de Deus. Nós não fomos chamados para isso. Acontece muito. O camarada é uma bênção na igreja, mas é o pior vizinho da vizinhança. Não adianta nada. As atitudes às vezes falam mais do que 1000 palavras. E as atitudes do pastor, como eu te falei, nós somos vigiados o tempo inteiro. Isso é bom, que nos ajuda pelo Espírito Santo a andar na linha com Cristo. A saber que é Ele quem manda na nossa vida. Ele é o Senhor da nossa vida. Não sou eu o Senhor de nada. O sexto conselho que Paulo dá a você transmite é cuidado com a pregação. Zelo com a pregação. 1 Timóteo 4,6 ele diz assim: se você transmitir essas instruções aos irmãos, serás um bom ministro de Cristo, nutrido com a verdade da fé e da boa doutrina que tem seguido. E eu disse lá na frente para você ter uma vida devocional, 1 Timóteo 4,13, no mesmo capítulo, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Depois eu passo para você, você vai tirar algumas lições. Empenhe-se em conhecer ainda mais o Senhor. Não há palavra nesta palavra que se torna vazia em si mesma. Não há nada que eu já conheça que eu diga assim, já conheço tudo, já li a Bíblia 3, 4 vezes. Não. Leia diariamente, porque só a palavra de Deus se renova. É impressionante, às vezes eu leio um texto, uma mensagem que eu preguei, o que eu ouvi, e o mesmo texto fala 3, 4, 5, 10, 20 vezes diferente. Mas só acontece isso com quem tem intimidade com a palavra. Esmere-se em conhecer a palavra. A nós também, porque às vezes o seu vizinho, seu amigo, seu colega de trabalho quer uma palavra de consolo que não pode vir de nós.
Não pode vir do nosso coração, sabia de onde? Do coração de Deus, da palavra de Deus, ao nosso coração, e nós apenas somos instrumentos que a palavra perpassa, ela entra e sai, nós somos apenas canal para transmitir essa palavra, mas precisamos conhecê-la. E no caso do pastor, ele precisa pregar esta palavra. Tempo e fora de tempo, como tempo a tempo e fora de tempo, como Paulo escreve em Timóteo, foi sua segunda carta. Faça como Pedro, lembre-se disso. Quando Jesus pergunta a ele quem ele é, ele entra naquele diálogo. Em um determinado momento da caminhada com Jesus, Pedro fala assim: Senhor, eu não tenho para onde ir, não tenho o que fazer, só tu tens as palavras de vida eterna. E é aqui que a gente tem que buscar no Senhor. Penúltimo conselho, sétimo: nutra desgosto pelo pecado. Paulo escreve em Timóteo, segunda carta, capítulo 3, pastor Marcelo, versículos 1 a 8, é muito extenso, não vou citá-lo, não vou ler, perdão, só vou citá-lo. O apóstolo Paulo faz uma citação, em 2 Timóteo 3, 1 a 8, de vários comportamentos que o ser humano pós-moderno teria, como por exemplo a avareza, como por exemplo sem afeição natural, ímpios, ingrávidos, incapazes de perdoar a relação da vida enorme, soberbos. São essas pessoas que nós convivemos. Só que esse grupo de pessoas, por vezes, relativiza, o pós-modernismo existe hoje para relativizar o pecado. Isso é pecado não, está tranquilo. E você, como ministro auxiliar, pastor auxiliar, e diretamente lidando com adolescentes e jovens, você vai estar diferente disso. E o que acontece comigo? Pastor, qual é? Isso não é pecado não. Não, é pecado sim. Desviar aquele clipe do seu trabalho, até fazer uma fofoca destrutiva contra alguém, até o sexo liberado, permissividade, fofoca, ganância, pecado, do mesmo jeito, Deus olha para isso como uma grande transgressão. Então é necessário que a gente sempre tenha essa visão da palavra de Deus para nós. Que isso é pecado, é erro. Essas pessoas que convivem conosco hoje são pecadoras, precisam de uma reconciliação, mas elas por vezes, por serem ovelhas e termos contato com elas, e no interesse de não perdê-las, elas vão dizer: pastor, correto, você pega leve aí comigo, pois isso não é pecado, você não pode ceder a isso. Tenha sempre, nutra desgosto pelo pecado. O pecado entrou no mundo pela desobediência. Não tolere o pecado. Ame o pecador e muito, com toda a sua intensidade. Ame o pecador. Teve um rapaz que me ligou, André. Eu estava de férias, viajando, passeando para Simone. O rapaz me ligou, eu estava no Espírito Santo. O telefone tocou, eu atendi. O pastor só pode me ligar? Posso. Eu liguei. Esse camarada é adicto das drogas. Ele tinha passado a noite inteira cheirando droga, cheirando cocaína, não cheirando droga, cheirando cocaína. E ele me ligou desesperado: pastor, eu preciso de ajuda. Eu não posso contar para minha esposa, eu não posso contar para os meus amigos, eu não posso contar sequer para o meu pastor. Ele nem membro da Bíblia de Niterói era de uma igreja de Niterói. Hoje ele é membro nosso, era seminarista. Mas esse camarada me ligou desesperado pedindo ajuda. E eu falei: cara, você sabe que você está errado. Eu podia ter dito para ele: pô, bicho, não fica assim não. Palavras filosofais, clínicas, palavras que vão adoçar a mensagem. E vou dizer para ele: poxa, bicho, fica tranquilo. Não, você não é tão difícil. Eu falei: cara, você sabe que você está errado. Sabe que você passou a noite inteira fazendo besteira. Você abriu uma brecha terrível para Satanás. Mas eu te amo. E ele é muito maior do que você. E o amor de Deus é muito, mas muito maior do que o meu. E Deus quer andar com você, quer curar você, quer transformar você. Daquele dia em diante ele se sentiu curado, abraçado, tratado, amado. Por quê? Porque houve uma palavra que não foi dura, mas se precisasse seria dura contra o pecado, não contra ele. E eu fiz deixar muito claro que a palavra não era contra ele, era contra o erro dele. E eu abracei e caminhei com ele. E Deus o abençoou de tal maneira que esse rapaz restaurou o casamento dele, está firme nos caminhos do Senhor. E vai para o seminário. Por quê? Porque a gente tem que nutrir como pastores desgosto pelo pecado. A hora que o pecado se tornar algo doce aos nossos ouvidos, nós não seremos mais relevantes a essa geração. Porque aí fora o que mais tem é isso. Um colégio na Barra, não vou citar o nome para não fazer propaganda. O colégio na Barra instituiu o Dia dos Demônios. É uma festa que vai acontecer agora, o Dia do Demônio, onde o demônio vive. E lá está a regra da festa. Ou seja, não tem regra. Mas tipo assim, tudo é liberado. Deixe que o diabo dance ao seu lado. Porque quem está no inferno sempre no colo do diabo.
uma escola na Barra da Tijuca, top das tops, querido. Então o adolescente, o jovem, já sabe que o pecado é, beleza, e ele é bom mesmo, mas ele não é para ser experimentado. Ele tem um tempo certo, ele não é pecado, é bênção de Deus. Então nunca deixe gosto pelo pecado. Por fim, último conselho que eu compartilho com você, 2 Timóteo 3, 14 e 17. Não tenha medo de corrigir. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, aqui inclui obviamente o ser humano completo, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É o texto que eu compartilhei com você antes da sua ordenação. Não tenha medo de corrigir. Muitos pastores erram, pecam porque tem medo de corrigir. Não tenha medo de corrigir. A palavra de Deus ela serve para isso. Não é para dar cajadada nos outros. Ah, vou machucar, não. É para corrigir. É para trazer a ovelha rebelde para aquele cajado para o lado, tratar, carinho. Ela vai te morder quando você tirar lá o garrapato, mas caminhe com ela. Cuida, trata das feridas. Pela palavra aqui, a folha verde, a palavra de Deus, quando você bebe dela, o salmista diz que ela é como folha verde que se renova, e dessas folhas verdes sai cura, medicina para as feridas. É isso que Deus quer. Você não pode ter medo de corrigir, porque às vezes a correção é necessária. Quem ama corrige, não passa a mão na cabeça. E a Escritura, qual você domina, que você mergulhará, servirá para isso. Tire as pessoas da zona de conforto. Nutra esse desgosto pelo pecado, para que você possa corrigir, tirar as pessoas da zona de conforto. Eu encerro a minha palavra aqui e depois eu vou fazer algo novo com você. Você vai ler um texto que eu preparei. Na verdade não é meu, é de um pastor amigo meu. Eu achei abençoador. Eu queria que você falasse dessa convicção. Mas antes eu quero compartilhar sobre essa questão de corrigir. Um sábio monge, essas coisas tem que vir do Japão, né? Um monge andando com o seu discípulo pela estrada encontrou uma família muito pobre, morava numa casinha, conversando com eles. Acabou obtendo a informação que todo o sustento daquela casa saía pelo leite que a vaca dava. E aí o sábio então se despediu e no meio do caminho encontrou com uma vaquinha e pediu ao discípulo: empurra a vaquinha. Aí o discípulo: não, mas aquela família passava, empurra a vaquinha. Qual parte você não entendeu? Aí, tá bom. E com dó no coração o discípulo foi empurrando. Um ano depois o mestre faleceu. E na sua peregrinação, o discípulo já mestre volta 3 anos depois, à mesma comunidade. E ele procura aquela casinha. Poxa, eu passei por aqui, vou encontrar a casinha. E ele chega lá, não encontra a casinha. Ele pelo contrário, uma mansão. Aí ele acha estranho. Aí tinha uma pessoa cuidando do jardim na frente da casa e ele pergunta: dá licença, mora aquele senhor aqui chamado fulano? Sim, mora, ele é o dono da casa agora. E eu sou o empregado dele. Eu vou chamá-lo. Aí chama, vê o senhor tudo bem vestido, né? iPhone na mão, iPad, falando com o celular. Só um minutinho que tem uma casa aqui na porta. Pois não. É porque eu sou o discípulo daquele mestre e eu queria dizer para o senhor que fui eu que empurrei a sua vaquinha, me perdoe. Ele: não, tem que te agradecer, porque a gente estava acomodado com aquela vaquinha. A vaquinha não dava leite, dava queijo, a gente vivia só com aquele pouquinho, mas porque a vaquinha morreu, eu fui obrigado a sair da minha zona de conforto. Alguém me corrigiu e eu comecei a plantar, eu comecei a colher, eu fui investindo em outras coisas e hoje eu sou um homem bem-sucedido. Muito obrigado. O discípulo saiu entendendo que o mestre falou para empurrar a vaquinha, sair da zona de conforto. Então, André, não tenha medo de corrigir as pessoas. A palavra de Deus é suficiente para isso. Não corrija as pessoas com o que você acha, mas com o que a palavra de Deus te ensina. E assim nós teremos um ministério que é bem sucedido, com o mínimo de problema possível. Problema a gente vai ter, cara, não dá para fugir. Mas se a gente souber lidar com eles com sabedoria, vivendo não o problema intensamente, mas vivendo a solução dele em Cristo, metade da caminhada será muito mais fácil. E é isso que eu tenho para compartilhar com você, querido. Eu gostaria que você lesse esse texto para a galera aqui. Então, pecado, mulher. Um pastor e amigo escreveu esse texto e eu achei sensacional. Eu queria que você, então, pudesse ler a partir desse trecho. Sou pastor, realizo atos pastorais, batizo, caso, oro pelos enfermos, visito pessoas, compartilho a Bíblia, celebro a Eucaristia, faço velórios e ofícios fúnebres. Sou um ser socialmente irrelevante, que
participo dos momentos mais relevantes das pessoas. Vale pouco para o mercado e para as macro estruturas, mas tem um valor insubstituível para o cotidiano da gente. Gosto muito do que faço, especialmente porque não me acostumei a nada disso. Apesar de fazer geralmente a mesma coisa, cada ato tem vida e importância próprias, que tem o poder de me assustar e alongar. Cada casamento que celebro me lembra a mística cristã, onde 1 mais 1 é 1. Um casamento é o primeiro passo na direção da formação de uma família, e a família é a expressão mais característica da Trindade. Pessoas coexistindo de forma tão harmônica a ponto de parecerem um. Maravilho-me ao batizar alguém. A primeira pessoa que batizei foi um jovem chamado Theo, Deus. O Deus que me batizou, convidando-me a batizá-lo. Ver alguém professando sua fé no Mestre, descendo as águas e ressurgindo como símbolo de morte e ressurreição, faz-me continuar crendo na possibilidade de qualquer pessoa, pela graça do Pai, ser transformada pela ação do Espírito. Dividir o pão da ceia, servir o cálice, celebrar morte e vida, relembrar o sacrifício com alegria contida pela reverência diante de algo tão grandioso, apesar de singelo, renova minha fé naquele que se deu por mim, sendo pão amassado, vinho derramado. Visitar pessoas, orar com enfermos, compartilhar as Escrituras, são o alimento de cada dia. As visitas presenteiam-me com as histórias que estão por detrás dos rostos. A oração pelo que sofre gera compaixão e me aproxima ao ponto de dividir a dor. O compartilhar alimenta ao que ouve e ao que fala, enquanto a mesa está posta nas sagradas letras. Encomendar alguém que parte nos põe diante do mistério da morte, algo que nos assusta, nos violenta, tira de nós sem aviso prévio ou licença aquele ou aquela que amamos. Sem a consciência da morte, não se dá o valor devido à vida. Sem a certeza de que ela, morte, não é detentora da última palavra, não se vive a esperança do porvir. Poder lembrar as pessoas disso enquanto choramos juntos é um privilégio sem igual e ganhador. Sou pastor. A matéria-prima de meu ofício é o solo sagrado nos corações das pessoas. Piso descalço, com extremo cuidado. Minhas ferramentas de trabalho são as Escrituras, as orações, os abraços, os ouvidos e a boca de vez em quando. Sim, sou pastor, um árduo ofício, tão árduo quanto belo. Já pensei em desistir menos de vezes, mas não consegui. No começo, achei que tinha um chamado, estava enganado. Não tenho chamado, é ele que me tem. Sou pastor. Eu fiz questão que você lesse isso, porque talvez se eu lesse para você, parece muito artificial. Agora você é pastor. Agora você encarna isso, vive isso. Então nunca perca da sua visão, da sua dimensão, da sua alça de mira, o que você precisa ser. Instrumento, servo de Deus, pastor. Amém?